Um, dois, três. Talvez nenhum psicólogo tenha enfatizado com tanta intensidade a importância existencial da ação como Carl Rogers. É certo que ele não trata a ação num sentido especificamente fenomenológico, mas ele se situa dentro da perspectiva da ação e da afirmação da ação, a qual ele chamou de tendência atualizante, e que ele trata como um conceito específico e não se remete muito à questão da ação especificamente num sentido fenomenológico existencial. Mas o Rogers tem uma clareza muito grande da importância da ação, da importância da atualização, e foi certamente o psicólogo e o psicoterapeuta que mais insistiu nessa questão da importância da ação. Porque, fundamentalmente, a tendência atualizante de que ele tratava referia-se basicamente à ação, à atualização enquanto ação. E a ação é a questão central na perspectiva da existência, na perspectiva de uma fenomenologia existencial. Então, o Rogers tratava de criar condições metodologicamente para privilegiar a atualização, para privilegiar a ação. A ação como desdobramento de possibilidades, como vivência da intensidade, da intensificação do desdobramento de possibilidades, é basicamente a existência. A existência é ação. E na medida em que nós vivemos afirmativamente a ação, o que não é o modo comum na cultura da civilização existencial, de se privilegiar a ação, e o Rogers se caracteriza por essa perspectiva de privilegiar a ação. Se nós privilegiamos a ação e nós vivemos a ação afirmativamente, como diz o Nietzsche, nós vivemos a alegria, nós vivemos a moção, nós vivemos a emoção, nós vivemos a superação. Porque a ação como desdobramento de possibilidades é tudo isso. Quer dizer, a ação como desdobramento de possibilidades, o desdobramento de possibilidades, a vivência do desdobramento de possibilidades é fundamentalmente movimento em termos de existência. É fundamentalmente moção. É o movimento como moção. E por isso, o desdobramento da ação como moção é a emoção. E além de ser a emoção, é a motivação. Rogers entendia isso muito bem quando ele remetia toda a teoria da motivação à tendência atualizante, à atualização. E mais do que alegria, mais do que movimento, mais do que emoção, mais do que emoção, mais do que motivação, a ação é a própria superação. A ação, enquanto modo de sermos do acontecer, é o modo de sermos no qual nós superamos continuamente o acontecido. Então, a ação, além de moção, de emoção, de motivação, a ação é a própria superação. E a ação, fundamentalmente, é o processo pelo qual a existência acontece. A existência supera o acontecido. É o processo através do qual a existência cria e supera o acontecido, e se liberta do acontecido. A ação é criação, fundamentalmente. E a ação, como desdobramento de possibilidade, como desdobramento de força, é a própria finitude. Quer dizer, a vivência da ação é a vivência de um desdobramento que se dá como desdobramento de forças e que se fina, e que acaba. Tudo na vida acaba. Os momentos acabam, as relações acabam, as pessoas acabam, nós acabamos, tudo acaba. Tudo é possibilidade que se desdobra e se fina. E quando se fina,
né? Quando se finam os momentos, né? Nós vivemos o sofrimento, né? Nós vivemos a finitude e vivemos o sofrimento do fim, né? Mas a vivência da ação, a vivência do desdobramento da ação, a vivência de força afirmativa, que é a ação, a afirmação dessa vivência de força afirmativa, que é a ação, né? Ao se finar, né? Ao ter afirmada, inclusive, a finitude e o sofrimento que essa finitude implica, né? Ao se finar, a possibilidade em desdobramento, que é a ação, permite o retorno de novas possibilidades, ou seja, o retorno de forças de vida. A finitude e o sofrimento, que são inerentes à ação, ao desdobramento de possibilidades, né, é condição do retorno de novas possibilidades, do retorno de uma superabundância de forças de vida, né? Afirmada, a vida é movimento, a vida é criação, a vida é emoção, a vida é motivação, a vida é superação e a vida é condição do retorno de uma superabundância de forças de vida que se dão a cada momento que a gente pode afirmar, inclusive a finitude e o sofrimento inerentes ao desdobramento pleno da ação. Então, com isso, a própria vivência afirmativa da ação, inclusive da finitude e do sofrimento que são inerentes à ação, permite esse retorno de uma superabundância de força de vida, que é a saúde. A saúde em termos existenciais. A grande saúde da qual Nietzsche falava, né? E é essa grande saúde, né, que o Rogers entendia potencializar continuamente com o privilégio da tendência para a ação, da tendência atualizante, né? Com criar condições metodológicas, né, para que as pessoas pudessem vivenciar a momentaneidade instantânea de sua vivência da ação, inclusive a finitude e o sofrimento que é inerente ao desdobramento da ação, que é inerente à vida, de um modo geral. Com isso, Rogers pretendia, fundamentalmente, potencializar o movimento enquanto existência ativa, né? Pretendia privilegiar esse movimento que é a própria existência como moção, que é a própria existência como emoção, que é a alegria do desdobramento de forças, que é a motivação, que é a superação, né? E que é, na vivência da finitude e do sofrimento que é inerente à finitude, a condição para o retorno de uma multiplicidade de forças de vida, de uma superabundância de forças de vida que se oferecem continuamente e experimentalmente para mais ação, né? Tudo isso é inerente à concepção de tendência atualizante, né? Que foi um dos elementos centrais da metodologia do Carl Rogers, né? Então, a ação, a vivência da ação é condição de movimento, de existência enquanto movimento, de existência enquanto emoção, de existência enquanto motivação, de existência enquanto superação e de existência enquanto uma vida que, na finitude e no sofrimento, após o desdobramento da ação, permite o retorno, sempre, eternamente, de uma superabundância de forças de vida, que é a própria saúde. Aí está, né, a gente poderia dizer com toda tranquilidade, né, o conceito de tendência atualizante do Carl Rogers, né? Ou seja, o conceito de tendência para a ação. O que coloca o Rogers como um psicoterapeuta e um psicólogo, né, que desenvolveu uma perspectiva avançada, né, de uma metodologia fenomenológico-existencial, na medida em que privilegia a afirmação e o desdobramento da ação como processo criativo, como processo formativo, como processo de privilegiamento da emoção, de privilegiamento da superação e de privilegiamento da saúde em termos existenciais.
Né? Essa é a perspectiva da tendência atualizante do Carl Rogers.